Prontinho, prontinho, vamos nessa. Desligar o microfone. Vamos começar com o francês Émile Durkheim. Para o Durkheim, os fatos sociais devem ser estudados como coisas. Como assim, professor, como coisas? Porque tratando os fatos sociais como coisas, você se afasta deles e acaba sendo imparcial. O Durkheim não quer que a gente seja parcial para estudar a sociedade. O Durkheim acreditava que os fatos sociais deveriam ser estudados e analisados embasados nas ciências naturais. Para ele, existe uma ordem natural das coisas acontecendo até mesmo dentro da sociedade, e as coisas acontecem de maneira natural. É uma outra maneira de dizer que os seres humanos eles não estão formando essa sociedade, pois ela já vem pronta, basicamente. Existe uma ordem natural. E vocês já devem ter percebido que isso é uma influência do positivismo de Auguste Comte. E aí um dos seus focos de estudo, o exemplo que ele vai trabalhar para falar dos fatos sociais, é o suicídio. Para o Durkheim, o suicídio é um fato social, então está ligado à sociedade. Existem três formas: o suicídio anômico, que é quando a sociedade está em crise, então acontecem casos de suicídio. Existe o suicídio egoísta, que é quando o sujeito não se sente pertencendo àquela sociedade. E existe também o suicídio altruísta, que é quando a pessoa se suicida para a sociedade, de alguma forma. Como exemplo, a gente pode citar o caso dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses que se matavam em nome do Japão. Agora vamos falar um pouquinho do Max Weber, que é um filósofo que saiu do século XIX e entrou no século XX. E o Weber se opõe ao Durkheim em vários pontos. Primeiro, que ele diz que para estudar a sociedade, para poder fazer as ciências sociais, a gente não consegue ser imparcial. Então não dá para você estudar a sociedade sem deixar os seus gostos pessoais, sem deixar as suas vontades. Esse é um ponto importante, que ele se distancia um pouco aí do pensamento do Durkheim. Mas não é só isso. O Max Weber também diz que é o ser humano que está criando, que está modificando, está atuando nessa sociedade através do que ele vai chamar aí de ações sociais. As ações sociais são colocadas pelo Weber de 4 formas diferentes. A primeira é a afetiva, que é uma ação feita por sentimentos. Existe a tradicional, que é feita por costumes. Existe a objetivando também um fim, que é com objetivo, claro. Existe também a dos valores, que é quando você coloca a questão ética, a questão política, a questão da religião, por aí vai. Em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber coloca para a gente que lá no século XV e XVI o capitalismo se formou baseado na ética protestante, principalmente no calvinismo, porque ele está levando em consideração o acúmulo de riquezas proposta pelo calvinismo lá do século XVI. Agora vamos falar de um outro filósofo importante do século XIX, que é o Karl Marx. O Marx ele traz um método para a gente analisar a história. Esse método é chamado de materialismo histórico e dialético, que para ele significa que as relações de produção entre patrões e empregados são os que movem a sociedade capitalista. E, segundo o Marx, isso é contraditório. Dialética vem de contradição, embate de ideias. Por quê? Porque os trabalhadores vendem a sua força de produção, trabalham pra caramba, mas ficam com a menor parte do lucro do que é produzido. E para ele, os seres humanos são os sujeitos históricos, os sujeitos que formam essa sociedade, que atuam formando essa sociedade. Então, para ele, os trabalhadores deveriam tomar os meios de produção para iniciar um processo de revolução e acabar com as desigualdades que tinham no capitalismo. E isso fica muito claro na frase do próprio Marx. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. O que importa é transformá-lo. E aí, gostou? Se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, fui!
E aí, gente, vamos nessa, né? Tem outros vídeos, né, mas são um pouco mais longos, aí talvez não desse para passar, né? Mas, como tudo que corre na internet, né, tem muitas imprecisões, muitos erros nesse vídeo, mas enquanto um vídeo curto, sintético, dá para dar uma Problematizada, né? Na verdade é consertar, né? Que tem erros mesmo, né? A palavra certa é erro, né? A sociologia, ela tem toda aquela história, aquele contexto social da existência que nós já falamos, né? Só que a sociologia vai estudar fenômenos sociais, comportamentos sociais, relações de produção, pensamentos, valores, normas, enfim, né? Tudo isso, tudo que nós produzimos enquanto seres sociais. Mas ela tem um ponto importantíssimo de diferença, que ela trabalha, que o objeto dela são as relações sociais, genericamente são as relações sociais, vamos trabalhar nesse sentido. Por que ele tem esse grande problema? Não é um problema, mas essa grande diferença. Porque o pesquisador participa dessa mesma sociedade. Nós estudamos algo que nós estamos inseridos também. Isso vai dar discussões tremendas que até hoje não foram resolvidas, né? O que isso significa? Significa que na química você vai no laboratório, faz análise química do elemento, você pode haver uma separação entre você que você está estudando, né? Nas matemáticas, na física e outros, você na biologia, na medicina, você está trabalhando lá, vendo o comportamento do coronavírus, o que é que ele é, como é que ele infecta as pessoas, quais são as características, você tem essa separação, mas nós não temos, né? É impossível nós colocarmos em um laboratório nós mesmos para nos estudarmos. Lembra, todo mundo conhece o Big Brother, né? Assim, pode colocar acima do Big Brother, né? Obviamente que o comportamento daquelas pessoas, né, não é o mesmo comportamento que elas estão em suas vidas cotidianas, que elas sabem que estão sendo filmadas, né? Então, obviamente, que elas vão tentar controlar o seu comportamento, pensamento, que fala, que não fala, etc. Né? Então, é isso. Nós estudamos algo que nós vivemos. Aí, isso vai reverberar nas ciências sociais, na sociologia, numa discussão entre, não só na sociologia, uma discussão milenar do campo da filosofia, mas reaparece na sociologia, porque a sociologia, além de estudar a vida em sociedade, relações sociais, valores, etc., ela está continuadamente estudando a si mesma enquanto ciência. Né? É uma especificidade da própria sociologia, que é isso. A sociologia está constantemente questionando seus pressupostos, discutindo sua base ontológica, epistemológica, metodológica, relação sujeito-objeto, né? Questão da objetividade, da subjetividade, da verdade científica, ela está continuamente debatendo sobre isso também, além de estudar os fenômenos sociais de uma forma mais ampla, né? Não à toa a obra, assim, primeira que basicamente se tem contato com a sociologia, quando se estuda de Durkheim, são as regras do método sociológico, a regra do método sociológico, né? Porque é um livro todo sobre uma questão metodológica de como fazer uma ciência social, uma sociologia. Sistemática, né, professor? Científica, né? Sistemática, científica e tal. Foi o primeiro pensamento sociológico sistemático, definindo objeto, sociedade, como a sociedade como objeto, estabelece conceitos e adota o método. Conte, né? Então, mas a influência do positivismo foi aquele mais, vamos dizer assim, aquele que ainda se estuda, vamos dizer assim, né? Que tem uma obra mais robusta, tem algumas coisas que ainda
tem validade, sei lá, para algumas pessoas, tá? Para mim não. Conte é apenas um autor que se estuda assim como vamos dizer assim, como um interesse histórico, né? Que ele foi o primeiro sistematizador da sociologia, tal, mas aquelas coisas da lei dos três estados, né? Ô, Do professor, positivo, da religião positiva, isso daí ninguém estuda mais. esse pensamento também o positivismo, que vamos dizer que foi dando abertura para os pensamentos do Durkheim também, Sim. foi precedente outro pensamento que foi o que predominou também, né? Que é o cientificismo também, que foi justamente o que levou a, vamos dizer assim, através dos impactos sociais, com certeza, é, vamos dizer assim, né, o cientificismo ele era baseado na razão, ou seja, as leis explicavam, como eu vou explicar aqui de uma forma mais fácil. A razão era o que era predominante, o que era que podia comprovar cientificamente, fisicamente. E nesse mesmo período, se houve, vamos dizer assim, quando a sociologia buscava se começar a mostrar seus pensamentos e tal, havia uma resistência, vamos dizer assim, de grande parte, porque tinha uma questão metafísica que circundava tudo isso também, que era o que o senhor até citou na aula passada, de muitas pessoas quererem atribuir a Deus ou à igreja, de certa forma, dar outra explicação que não se fosse a comprovada fisicamente, de ordem natural. Não é isso? Vai seguindo por aí? Ainda não consegui pegar direito do que está falando. Esse momento de Estou dizendo a ponte, né? É um momento em que o centro é a razão. Por que a razão? Porque a explicação dos fenômenos naturais e sociais deve ser pautada na razão, na lógica científica, né? Nos conceitos filosóficos científicos, conceitos tal, aquela questão da experimentação, de não buscar a explicação em deidades quaisquer que sejam, né? Então, explicar o mundo através de sua lógica, né? Como é que o mundo funciona, né? Explicar as leis, né? Física, né? Tal. Você entendeu mais ou menos o que eu queria dizer, né? É a Terra que gira ao redor do Sol, tem suas leis, tem sua toda de distância, velocidade, tal, velocidade da luz, é tanto, tal. Então, são explicações científicas que nós conhecemos como ciência, né? Então, Conte vai ser a primeira, lógico, mas Conte como falei, só uma ponte, né? Como podemos falar, para cumprir tabela e apresentar aquele que tinha assistido primeiro. Né? Falar assim, não, começou lá em Conte, né? Mas Conte não existe mais. O positivismo, sim, né? Mas os pressupostos, as premissas do positivismo ainda existem hoje em dia, mas o pensamento, o conteúdo do pensamento de Conte, não. Aí, nessa luta, surge Durkheim. Durkheim, se eu não me engano, ele é da área de pedagogia, mas vai estudar sociologia, vai sistematizar, ele vai ser o primeiro pensador, o primeiro sociólogo, ou sociólogo, que consegue transformar a sociologia em uma disciplina acadêmica, né, universitária. Então, ele tem essa importância na história da sociologia. E, contrariamente ao que falou o vídeo, ele não fala nada de ordem natural, da sociedade como ordem natural. Ele não está falando isso. É um erro tremendo falar que é a ordem natural. Não. O que ele está falando é o seguinte: as pessoas vivem em sociedade, vocês criam regras sociais, instituições sociais, e essas regras sociais, valores sociais, ética, moral, etc., e as próprias instituições sociais, elas adquirem uma existência própria, independentemente da vontade de cada indivíduo. E essa existência própria vai exercer um poder de coerção sobre o nosso comportamento. A explicação de Durkheim é essa. O que isso significa? Significa que o Código Penal existe. Nós já nascemos com o Código Penal lá.
A gente não muda o Código Penal, já está lá. O que é que nós fazemos? Nós adaptamos nosso comportamento na medida do possível, isso numa explicação bem simplificada e ideal, na medida do possível, para não incorrer em determinados comportamentos que estejam tipificados lá no Código Penal. Por quê? A gente vai ter sanções. Por exemplo, de privação de liberdade. O que é que ele está falando assim? Aquele Código Penal, eu estou falando do Código Penal para vocês visualizarem bem. Aquele do Código Penal está funcionando enquanto uma realidade social que está constrangendo, está coagindo, está fazendo com que nosso comportamento seja de determinada forma e não de outra. A gente não tem escolha, para educar, a gente não tem escolha. Né? Não há escolha. Eu posso ir de encontro, eu posso bater contra o Código Penal, eu posso infringir o Código Penal? Pode, mas aí vai ter o peso da sociedade sobre esse comportamento desviante. Vai ter essa correção social. Mas, se nós nos comportarmos direitinho, tal, obedecermos o que está lá, não vai acontecer nada com a gente. Mas a correção vai continuar existindo. Independentemente de que nós cometemos um tipo de comportamento tipificado como crime, ou se nós passemos 80, 100 anos sem nenhum tipo de comportamento. O que ele está falando é isso. O fato social, que é o objeto da sociologia de Durkheim, vai falar, o objeto da sociologia é o fato social, ele apresenta basicamente 3 características. Né? Ele é geral, né? Ele abrange a totalidade da sociedade, né? Ele não é determinada norma social particular que só existe, por exemplo, naquela região. Não, ele é algo geral, algo exterior ao indivíduo. Né? Meu complicado, o que é exterior ao indivíduo? Ele existe antes da gente e fora da gente, vamos dizer assim. Né? O Código Penal está lá. O Código Civil está lá. A lei até como no vídeo apresenta, né, professor? Aí, quando ele apresentou a questão do suicídio, ele mostra como um fato social, né? Um fato como, social. Como se não fosse algo, vamos dizer, diretamente só do indivíduo, mas não por é uma ação social, né? Não, a ação social não usa a ação social que a gente vai ver em vídeo, senão você vai se confundir. O que ele está falando é que a liberdade individual é muito pouca. Existe muita pouca liberdade individual. Né? Em que sentido? Né? Imaginemos vocês, a gente está dando, eu dei o exemplo do Código Penal, mas não é só isso. Né? As instituições sociais, as normas sociais, elas são exteriores. Por exemplo, vocês estão num determinado restaurante, né? Comendo alguma coisa, tal. Aí vocês tomam a Coca-Cola, vocês soltam aquele arroto gigantesco, né? Na mesa, tal, cheio de gente. É uma festa, vamos dizer assim, uma festa de casamento. No casamento de pessoas importantes. Aí vai acontecer o quê? Pô, provavelmente todo mundo vai olhar para você reprovando o seu comportamento, né? E você vai se sentir envergonhado por esse tipo de comportamento. O que Durkheim está falando é que justamente esse olhar de reprovação é a força da sociedade, o peso da sociedade agindo sobre os indivíduos. Independentemente de ser indivíduo X, A, Y, na sociedade brasileira, na cultura brasileira, o arroto é um sinal de falta de educação. Então, ele é geral, ele é exterior, né? Não foi você que criou essa, vamos dizer, essa norma social. Não foi nós que criamos essa norma social. Né? Ela já existia antes da gente, né? E provavelmente vai existir depois da gente. E ela é coercitiva. Por que ela é coercitiva? Porque até esse olhar de reprovação faz com que nós nos sintamos, vamos dizer assim, disciplinados a não arrotar. E quando dá vontade de arrotar, ou você vai no banheiro, ou você sai perto, vai para um lugar que você está isolado, ou você faz qualquer outra coisa,
Isso é um processo de disciplinação social. Disciplina social para que você não faça isso, porque socialmente é considerado como feio. Então, ele é coercitivo, ele é exterior e ele é geral. Dessas explicações de Durkheim, derivam a outra discussão. Qual é a outra discussão? Qual é a relação, como é que ele interpreta a relação entre indivíduo e sociedade? Okay. A sociedade existe, né? Nós vivemos numa sociedade, né? Nós precisamos um do outro, né? Nós nos socializamos na família, na escola, mas a gente trabalha, mas também o produto do trabalho do outro é imprescindível para a nossa sobrevivência, etc. e tal. Isso é uma vida em sociedade, né? Essa interdependência, essas relações que nós tecemos ao longo da vida com outras pessoas é vida em sociedade, porque o ser humano é um ser social, né? Ninguém vive só. Por limitações biológicas, né? Nessa relação indivíduo-sociedade, é uma discussão central na sociologia. Por quê? Nós vivemos em sociedade, mas a sociedade é composta por indivíduos. Aí fica aquela questão. Os indivíduos têm liberdade de agir de uma forma mais ou menos irrestrita, ou ele é constrangido pelas, vamos dizer, pelas normas leis sociais, pela lei, etc. Ele tem liberdade ou ele é coagido. Então, em Durkheim, você percebe que ele está transitando em um tipo de explicação sociológica que está dando uma importância maior para o poder da sociedade no constrangimento do comportamento dos indivíduos. Então, os indivíduos, basicamente, eles funcionam como marionetes da realidade social, do que ele chama de sociedade. Então, a sociedade impõe um peso, aquele peso monstruoso que exerce aquela pressão sobre nós. Então, essa é a sociedade, né? Os fatos sociais são a expressão, ou são expressões dessa realidade social que fazem com que nós ou nos comportemos de um lado, ou nós evitemos o comportamento do outro. E se nós transgredirmos esses fatos sociais, nós vamos sofrer algum tipo de correção. Né? A correção maior, por exemplo, se tivesse pena de morte, você cometer um crime lá que é tipificado, você morreria. Mas esse exemplo do arroto é igualmente um fato social. Ninguém está ali matando, ninguém está sofrendo nada, você está sendo privado de liberdade, mas você vai ter uma vergonha, né? Vergonha porque você transgrediu uma determinada norma social em determinada sociedade. Né? Aí Durkheim fala isso, né? E ele e no vídeo, essa parte do vídeo está correta, quando ele fala também que o fato social é para ser estudado, encarado pelo pesquisador como coisa. Né? O que significa coisa? É para ser encarado enquanto uma determinada realidade que nós não temos nenhum conhecimento. Né? Porque a objetividade, né? A objetividade enquanto sinônimo de verdade científica para Durkheim era um total afastamento do sujeito para com o objeto, né? Então, o sujeito, nós, pesquisadores, já falando assim, olha, eu tenho um determinado conhecimento sobre aquele objeto que eu quero estudar. Por exemplo, a religião neopentecostal. Eu falo assim, pô, eu tenho várias restrições, preconceitos. Né? Aí chega o outro, eu vou estudar candomblé. Vixe, candomblé, não quero estudar isso não, tem vários preconceitos. Durkheim falaria o quê? Olha, problema seu de você ter esse preconceito. Não é uma particularidade sua. Supere esse preconceito, senão você não vai fazer ciência. Senão você não vai entender a lógica, como o pastor age, como o pastor reza, a relação entre os pastores, os fiéis e etc. Da mesma forma, pode pender por outro lado. Falar, olha, se você for com preconceito de dizer que aquilo toda é a expressão do diabo, você não vai entender nada. Isso não é ciência. Então você vai ter que superar esses preconceitos e analisar como é a forma dos atabaques e tal. Qual é o símbolo daquele, sei lá, daquela planta, daquela cadeira, daqueles panos, etc. Senão você não vai conseguir. Então ele está falando assim, devemos nos
afastar ou superar as nossas pré-noções, nossos preconceitos, ou seja, o nosso entendimento prévio que nós temos sobre o objeto. Falar, olha, eu não entendo, eu não sei o que é religião. Por exemplo, vamos estudar religião? Vamos. Qual é o primeiro ponto de partida? Eu não sei o que é religião. É como se você tentasse limpar sua cabeça, sua racionalidade e falar, não sei nada sobre religião. No momento em que eu for fazer a pesquisa, que eu vou descobrir o que ela é. Então, a objetividade, subjetividade, em Durkheim é um afastamento completo de suas pré-noções, seus juízos de valor, para que você possa construir um conhecimento científico, né? Max Weber já está diferente de Max Weber, por isso que eu falei com o Jefferson para não utilizar ação social, né? Senão vai confundir. Porque Max Weber, ele vai dizer, não existe sociedade, não existe sociedade, né? Ele vai falar, ele é crítico desse conceito de sociedade e do entendimento de sociologia enquanto ciência da sociedade. Ele fala, não, o objeto da sociologia é a ação social. E ação social significa o quê? Nós precisamos entender, compreender, interpretar os sentidos subjetivos dos indivíduos em contato com outros indivíduos, né? Por que determinado indivíduo agiu dessa forma e quais os meios que ele utilizou para conseguir aquele determinado objetivo quando ele teceu, construiu essa relação social. Então, o que Max Weber está interessado é por que você agiu? Quais foram suas motivações da ação? Essa é a ideia de Max Weber. Aí, para ficar mais claro, vamos dizer, eu quero vender alguma coisa para Laís Carolina. Laís, eu quero lhe vender um produto de cabelo, última geração, da L'Oréal Paris. Olha, que deixa o cabelo maravilhosamente bonito. Por, sei lá, R$100. R$100 não, R$300, né? Aí, qual é a minha motivação dessa relação que eu estou construindo com Laís? O que é que motiva a me relacionar com Laís? Hein, gente? O que é que está me motivando? Bora, a gente pensa. A venda. A venda? Ganhar dinheiro. Que motiva a venda. Eu quero vender isso para ela. A venda. E para vender... Para te persuadir, né? E para vender eu tenho que tecer alguns tipos de estratégias para que ela compre. Quais são as estratégias? Os meios, que eles chamam de meios, para conseguir esse meu objetivo. O meio eu posso falar, olha, Laís, aqui, olha, não, foi um desenvolvimento da L'Oréal, tal, Paris, não sei o que lá, com matérias-primas lá da Polinésia Francesa, pegando lá dos corais na Polinésia Francesa, um negócio lá, um negócio sintético, e é uma maravilha, Laís, é caro, né, porque são 10 ml, eu falei 10 ml por R$300, tá um preço um pouco salgado, mas eu garanto a você que você vai ter um resultado maravilhoso. Aí, em suaves parcelas. Pode ser, né? Fala, não, divide, tá, mas Laís tem dinheiro, né? Laís ia pagar à vista, né? Que chique, amei. Ia pagar, como? Ia falar assim, você tem quanto? Eu falei, rapaz, só tenho 1. Aí ela fala, pô, se tivesse 5, eu comprava 5. Aí ela fala, depois, quando chegar mais, você compra. Então é isso, eu estou tendo a motivação da venda e eu tenho que construir alguns meios, algumas estratégias para vender para a Laís, para que ela compre, né? Ou pode comprar, ou não pode comprar. Mas eu construí algumas estratégias. É esse o objeto da sociologia de Durkheim. É esse motivo e esse meio que o sujeito vai construir. Weber, né? Max, não, Weber. Para construir para conseguir chegar ao seu objetivo. Aí, ele faz aquela toda a tipologia que ele falou, ação social com relação a fins. Né? O que é ação social com relação a fins? É o que nós acabamos de dar exemplo. Né? São as ações sociais notadamente econômicas, né, que ele vai falar que a ação social predominante
da modernidade capitalista, ação racional com relação a fins, né? Que tem um cálculo racional, que tem toda aquela estratégia de você conseguir almejar seu lucro, etc. Tudo que vocês aprendem nas outras disciplinas, né? Todos aqueles cálculos, etc. A ação racional com relação a valores, né? Que eu vou agir, minha motivação subjetiva vai ser algum tipo de valor. Por exemplo, eu sou, vamos dizer assim, quero fazer a revolução, sou um marxista, leninista, revolucionário. Aí eu vou agir baseado naquilo que o marxismo, o leninismo lá me ensina, o que está escrito, né? Minha motivação vai ser essa, né? E os meios, sei lá, qualquer um, né? Ou agitação política, ou ação mais violenta, etc. Né? Ação tradicional, né? Minha ação, meu agir no mundo, minha motivação subjetiva é aquilo que existe na tradição. Olha, minha mãe agia desse modo, passou para mim através da educação, foi a avó dela que passou para ela, foi a bisavó dela que passou para a avó, foi a tataravó que passou. Então, a tradição é algo que nós aprendemos na comunicação, algo muito inconsciente, né? E ação afetiva, né? Ação afetiva é raiva, rancor, sei lá, ódio, tal, amor, né? E ele está falando aqui da ação racional com relação a fins, passando pela ação racional com relação a valores, chegando na ação tradicional e na ação afetiva, vamos dizer assim, os níveis de racionalidade, os graus de racionalidade vão decrescendo, né? Você tem a ação racional com relação a fins que estão mais alto grau de racionalidade, né? Por exemplo, você faz aquelas contas imensas, aquelas contabilidade imensa de quanto você vai ter que investir para depois vender, etc., para ter lucro, tal. Você tem uma racionalidade muito grande, né? O que os frankfurtianos chamam de ação instrumental, né? A ação de valores é um pouco menos racional, a tradicional já é menos racional ainda, e a ação afetiva beira a ação racional, porque é mais ligada a sentimentos, né? Ao irracionalismo. Então, ele está falando que nós devemos, a ação social é parte da motivação subjetiva do indivíduo em relação ao outro indivíduo, que ele constrói alguns meios para conseguir algum objetivo, né, que ele pretende alcançar. A ação social é a motivação, parte da motivação do indivíduo. A ação social, parte da motivação do indivíduo. Se a ação social... Mais à frente, aí no vídeo também, ele faz uma citação bem interessante. Eu acho que para contextualizar dentro dessa lógica que o senhor está seguindo, eu acho top também, viu? Ele falou sobre a questão, citou lá a ética protestante, não foi? Então, eu acho que é bem interessante para falar sobre esses movimentos também, porque eles dão amplitude, de uma forma de a gente enxergar a sociedade de uma forma bem mais ampla. Peraí, Jefferson, a gente vai falar de Weber em outra aula. Não, vai ser uma aula só para Weber. Isso daqui é para falar de algumas das escolas clássicas. A gente vai falar uma aula só para ele, relaxa. A gente vai chegar lá. Se é partindo das motivações subjetivas dos indivíduos, isso significa o quê? Significa que Weber, contrariamente a Durkheim, tem seu ponto de partida para entender as relações sociais e o comportamento dos indivíduos. Então, ele está falando o seguinte: não é a sociedade que vai produzir, que vai ter uma independência, que vai constranger os indivíduos para eles que se comportam. Né? Ele vai falar, não existe nem sociedade, esse negócio que você chama de sociedade. Então, o indivíduo tem uma liberdade maior de se comportar dentro da perspectiva teórica de Marx e Weber. Então, ele está falando assim, olha, o indivíduo é mais importante para a gente entender a sociedade. O ponto de partida é o indivíduo. Então, Weber ele estaria mais ligado ao que se chama de microsociologia, né? E Durkheim estava ligado à macrosociologia. Né?
Micro, obviamente, porque se refere ao indivíduo, essa realidade individual, e macro, que se refere à realidade maior, que é a sociedade. Né? E na questão da relação entre objetividade e subjetividade, ele não... O fundamento da verdade científica para Weber não é no profundo ou no radical afastamento do sujeito objeto. Né? Ele não acredita nisso. Né? Ele acredita, assim, e acho que um dos equívocos do Weber é esse. Ele acredita, assim, na possibilidade de você tentar superar seus valores individuais para fazer uma pesquisa científica. Ele acredita nisso. E nesse ponto, ele se aproxima um pouco do positivismo. A discussão que vai se afastar é sobre se existe objetividade nas relações sociais. Aí, quando a gente for falar de Weber, a gente volta a essa discussão. Mas ele acredita no tipo de conhecimento objetivo. Ele tem um texto que ele fala que é a objetividade nas ciências da cultura. Ele fala isso. Então, aquele vídeo está errado, equivocado, também isso. Ele fala isso. Só que quando ele parte de Kant, etc., uma discussão que a gente não vai entrar, ele não acredita na existência de leis sociais, da existência de uma legalidade na própria realidade social. Então, ele vai falar o seguinte, olha, não tem nada disso de leis, etc. Não é possível a gente conhecer o objeto como ele é, mas é possível, sim, a construção da objetividade nas ciências sociais, né? Porque senão cada um ia dizer uma coisa, gente. Objetividade significa o quê? Significa que aquilo que você está falando não é uma criação de sua cabeça. Então, quando se fala em objetividade, é isso, né? Que aquilo que os pesquisadores estão falando não é fruto da maluquice, da paranoia individual de cada um. Senão não ia ter ciência. Né? Porque um ia falar, é a Terra que gira ao redor do Sol. É o Sol que gira ao redor da Terra. Não, a Terra está embaixo do Sol. O Sol está em cima da Terra. A Terra é plana, não sei o que lá. Não ia ter. Como é que você ia saber a verdade? E aí a filosofia discute a questão da objetividade, a filosofia da ciência, né? A ciência vai discutir isso, aí vai no outro parâmetro. Aí Weber fala o seguinte, eita, não tem objetividade, gente. O que a gente vai fazer? Ele fala, né, tem um trecho nesse texto que eu citei, que ele fala que conhecimento vai ser objetivo quando um pesquisador, aqui na Alemanha, acho que é isso, ele fala que um pesquisador na Alemanha tenha chegado a uma determinada conclusão, igual ao que um pesquisador na China tenha chegado à mesma conclusão. Né? Ele está falando o quê? Mas ele está centrando a objetividade científica no consenso científico, né? No determinado grau de intersubjetividade, né? A determinado ramo científico entra em consenso no sentido de eu cheguei à mesma conclusão, Jefferson chegou ao mesmo, Laís, Rodrigo, Bianca, Michael, então a comunidade científica chegou àquele consenso e provavelmente aquilo é a verdade. Verdade não, objetividade, segundo Weber. Né? A gente, para finalizar, vai Marx. Né? Marx ele vai partir de algo, de uma atividade humana totalmente diferente que Weber e Durkheim pensam. Porque Weber e Durkheim não explicam isso. Né? Marx, na ideologia alemã, né, que ele escreveu com Engels, ele vai fazer uma discussão, né, uma crítica contra o pensamento filosófico alemão naquele período, né, posterior a Hegel, né, ele vai criticar também os neo-hegelianos de esquerda, de Bruno Bauer e tal. O centro da análise de Marx é que ele fala o seguinte, tá certo, esses pensadores partiam das ideias para explicar a realidade social. A realidade social seria um produto da objetivação da ideia, né? Você pensava, né? Ou Deus, ou qualquer outra realidade, pensava e na ação se construía um mundo de cultura, etc. Ele vai falar o seguinte, não é o pensamento que dá origem ao mundo, né? São as
É muito pelo contrário, né? O pensamento, ele está em relação direta com as atividades mais prosaicas da vida social e com a atividade, vamos dizer, primária da vida em sociedade, que para ele é o trabalho. Então, a atividade do trabalho, a partir dessa atividade dos homens trabalhando, etc., é que vão surgindo esse mundo de cultura, que vai surgindo as instituições humanas, que vai surgindo, por exemplo, as normas sociais, os valores sociais. Então, o que ele está falando é o seguinte: a partir do momento em que um determinado pesquisador, seja ele filósofo, sociólogo, historiador, quer que seja, tente entender a vida social sem remeter essa atividade primária, aquela atividade do trabalho, não vai entender nada. Você lembra quando eu falei que a sociedade, ela tem um peso enorme em Durkheim, que é ela que explica o comportamento dos homens. Sabe qual a explicação de Marx? Marx vai falar por que, em determinado momento histórico, a sociedade se emancipa da ação dos homens e adquire essa importância, esse peso tão grande no comportamento dos homens. A sociedade é um produto das nossas ações. Por que ela se torna independente? Marx vai falar. Com o advento do capitalismo, né, do surgimento do Estado moderno, né, do Estado democrático de direito, etc., etc., você tem uma criação que ela se torna independente, porque há uma separação entre os produtores da riqueza social, que somos nós, trabalhadores, e o capital, que se apropria dessa riqueza. Então, o cara cria aquilo e ele não sabe que foi ele que criou. Ele não se reconhece, o conceito de estranhamento, ele não se reconhece no produto de trabalho. Então, ele produz aquilo, aqueles produtos, ele produz toda a riqueza social, todas aquelas instituições sociais, e ele não se reconhece enquanto produtor. Então, ele vai ter uma existência exterior a ele. Por isso que no comunismo, no socialismo, comunismo de Marx, defende a tese de que a sociedade seja um produto das relações feitas de forma consciente. Feitas de forma consciente, justamente para que não ocorra isso. Então, ele vai falar para Durkheim, ele vai falar o seguinte: Durkheim, você está interpretando a sociedade dessa forma, mas a sociedade é assim porque as relações materiais de existência da nossa sociedade, elas produzem esse tipo de relação social. As leis do mercado, que vocês vão estudar aí muito, é uma expressão disso. As leis do mercado são criações nossas. Ô, professor, isso são citações do método? Está ligado ao método também. A concepção de realidade social, ao método do parte da relação de produção, etc. Do livro, são menções assim também do livro também, não? Também, mas de outros livros, né? Não é só desse livro da Ideologia Amanhã. Como todos os outros também. Né? Ele está falando isso. Para entender a realidade social, a gente tem que sempre voltar também para as relações materiais de produção da vida social, ou seja, para a atividade do trabalho. E como há a divisão do trabalho. Não dá para entender a arte sem fazer essa relação. Entendi. Não dá para entender a política sem fazer essa relação com a realidade material. Por exemplo, como entender esse novo momento histórico que nós estamos vivendo, desde 2016, chegando no governo desse cara, chegando no ministro da Economia, que é esse outro cidadão, sem fazer nenhum tipo de relação da forma como as relações capitalistas ou de atividades econômicas, a relação de capital e trabalho, estão nesse momento histórico, ou estavam naquele momento histórico, né? De baixa da taxa de lucro, né? De crise, de realização do valor, etc. Então, é um momento de reequilíbrio das forças sociais. Então, se você for tentar entender isso,
é o entendimento de Marx, gente. Se você for tentar entender a política tal como ela, de forma isolada, você não vai entender, por exemplo, a eleição de Bolsonaro. Não é porque eu posso falar aqui rapidamente, né? Porque Bolsonaro era visto como outsider, era visto com tudo isso, negócio de mídias, fake news, etc. Tudo isso ajudou, gente, é óbvio, né? Mas vocês já se perguntaram quantos milhões de reais foram gastos para aquele disparo do WhatsApp? Né? Se aqueles disparos do WhatsApp custaram milhões de reais, alguém estava financiando. Quem tem milhões de reais para financiar a campanha política? Aí você vai dizer, por que eles escolheram o Bolsonaro? Apoiar Bolsonaro. Até hoje apoiam. Né? A Globo apoia Bolsonaro na agenda econômica. Né? Não é Bolsonaro, é Paulo Guedes, mas apoia. Tá certo? Apoia. Arlan, se você continuar na brincadeira, a gente vai conversar com você, viu? Eu vou conversar com o Thaís sobre seu comportamento, viu, Arlan? Você deixe suas paixões políticas para discutir, se você tiver algum tipo de contradição e não concordância, você discuta comigo de uma forma racional. Você não venha com suas brincadeiras aí no chat, não. Você ouviu, você entendeu, né? Enfim, professor, falando aí também... Você, aí já, só para terminar. Aí fala assim, os evangélicos apoiaram, mas tinha Cabo Daciolo. Por que não votar em Cabo Daciolo? Porque não houve um processo de, vamos dizer assim, de determinado grupo social econômico dominante apoiar esse cara e apoiar Bolsonaro, porque o Bolsonaro se aliou a Paulo Guedes. Essa seria uma interpretação marxista. Fala, olha, as relações políticas, o decorrer da política como foi, ela tem sua explicação, tem sua lógica. Não é que a economia vai explicar tudo, mas a influência da economia nesse sentido, porque possibilitou que ele tivesse dinheiro, possibilitou que ele tivesse financiamento, possibilitou tudo isso para, no final, ele conseguir ser eleito. Então, é isso que ele está falando das relações materiais de produção, dessa importância no entendimento da própria vida social. E não é só para a política, é para a própria religião, né? Para a própria arte, e para todas as outras esferas, para a moral, para a própria ética, tudo isso, de uma forma mais ou menos mediada. Então, ele está falando isso, está falando, olha, Durkheim está partindo do fato social, mas não está explicando. O fato social existe, mas é fruto de uma determinada história. As pessoas têm que estar vivas para sofrer essa correção. Weber parte do indivíduo, fala assim, o indivíduo existe, mas existe a sociedade também. A sociedade impõe elementos, força no comportamento do indivíduo. Só que Marx vai dizer, olha, a sociedade impõe, mas o indivíduo tem também um espaço de ação para que eles possam transformar a própria realidade social. É o que quase fica, desaparecido no pensamento de Durkheim. Weber, você queria falar alguma coisa antes que eu me esqueça? Assim, não, eu só acho assim, que a gente realmente, como o senhor falou, tem que se aprofundar mais, assim, e ver cada parte, porque, por exemplo, muitas pessoas acabam que têm uma visão, vamos dizer assim, como Marx mesmo, Karl Marx mesmo, vamos dizer assim, fosse um crítico só por ser crítico mesmo, vamos dizer, da classe da elite. E pelo contrário, lá no manifesto também, ele também faz menções positivas desse sentido. Ele faz uma leitura social totalmente mais ampla, né? Enfim, as pessoas às vezes têm uma visão de Marx somente como, vamos dizer assim, um crítico da elite, mas não. Karl Marx ele foi crítico de toda a estrutura social. E coisa que a gente tem que dar ênfase também, eu acho que nos nossos discursos, porque tipo, acaba que muitas das vezes, quando se fala de marxismo,
se tem essa visão de que é vamos dizer, um pensamento filosófico, sociológico também, que, vamos dizer assim, que norteia somente vamos dizer, uma crítica de uma classe. E uma classe só não determina toda a sociedade. A sociedade, como mesmo falando no princípio do pensamento dele, as relações de produção definem a sociedade no todo, as relações. Não se tem relações, vamos dizer assim, encucadas e embutidas em um único meio de produção. O que ele está falando é... Não, ele fala vamos supor assim, ele fala, vamos supor, não, Tipo, ele fala eu que entendo, a realidade... quando o senhor se posicionou, falando sobre o cenário e tal, político e tal... eu falei uma coisa... Não, eu não tô tirando de mérito, não. Não, mas o que eu estou falando de Marx, Jefferson, é como poderia ser explicado as eleições de 2008, tendo como parâmetro o materialismo histórico dialético. É isso que eu estou falando, é isso. Né? Estou falando da explicação... Partindo para a dialética mesmo. A explicação de Weber de sociologia é essa, e a de Durkheim é essa. Estou ensinando a vocês o que é Weber, o que é Durkheim, o que é Marx, independentemente do que eu acho do mundo. Né? O convite também que Marx faz é que seja, porque até no próprio vídeo lá falou que ele tinha por intenção, nesse discurso do vídeo, né, que fôssemos sujeitos históricos. Porque até numa própria frase que ele diz, até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo, mas o que importa realmente é transformá-lo. Essa tese aí o senhor mostrou sua ótica. Né? Vamos dizer, puxa para Weber e Marx. Mas se outra pessoa olhar a partir de outro pressuposto, não vai ter outra ótica? Weber, eu estou ensinando o pensamento sociológico de Durkheim, como ele é, de Weber, de Marx. Marx é um clássico da sociologia e é lido e aceito como pensamento científico. Acabou. Ele é aceito. Quer vocês gostem ou não. Não, isso é sem dúvida. Senão não estudava, não estava nas grades. Quer seja aceito ou não. Eu não estou dando minha opinião sobre Marx. Eu estou falando aqui a interpretação materialista para que vocês aprendam como é o pensamento sociológico de Marx, tal como vocês aprenderam o pensamento sociológico de Weber e Durkheim. É isso. É a objetividade. O cara tá falando isso. Não é o que eu acho mais importante. Você acha dos três o mais forte? Fala Marx. Mas quando eu estiver dando aula de Weber, eu vou dar aula de Weber, do que o cara escreveu. Não é porque você é marxista que eu vou dizer, Weber... Não, Weber é um dos clássicos da sociologia e devem ser estudados por todo mundo. Os pós-modernos tiveram a importância deles, etc., na história mais recente das ciências humanas, e devem ser estudados para a gente compreender isso. Durkheim teve essa importância, deve ser estudado, como eu estudei. Durkheim, Weber, etc., os outros autores, devem ser estudados. Não estou dizendo que Marx não, é nada de Marx. Todos tiveram sua parcela, né? Vocês, obviamente, não necessariamente vão concordar. E está na liberdade de vocês não concordarem com um, com o outro, não concordarem com nenhum dos três. Fala, pessoal, isso é besteira. Eu não vou obrigar ninguém a concordar. Eu não estou dando aula política. Eu estou dando aula de sociologia. Não é uma aula de partido político. É uma aula de sociologia. Botem isso na cabeça.
quando eu estiver estudando, dando uma coisa, vai ser a coisa, quando estiver falando de outra, eu não vou enviesar o seu entendimento do que foi a ética protestante, a espírita do capitalismo, apesar de eu não concordar com nada do que Weber escreveu. Eu vou explicar como ele está escrevendo, como ele escreveu. Mas voltando a Marx, aí ele está falando isso, a relação entre sociedade e indivíduo, ele está falando isso. A constrangimento das leis do mercado, das leis do mercado é isso. É o peso da sociedade que faz com que o capitalista tenha a necessidade incessante de revolucionar suas forças produtivas, ou seja, de investir em tecnologia para baratear suas mercadorias, vender mais, aumentar seu lucro, etc. Então, o capitalista que não fizer isso, ele vai ser riscado do mapa. O capitalista pode ser o dono da empresa, pode ser bondoso o que for, pode ter um coração de ouro, pode ser mais santo do que Jesus, do que Buda, do que qualquer um. Mas se ele não seguir as leis do mercado, ele vai à falência. Não tem essa. Ele pode falar quanto é que o salário médio, por exemplo, de um operário para a produção de, sei lá, o celular no Brasil, vamos supor. Ele fala assim, salário médio é R$3.000. Eu acho que R$3.000 não dá para o cara sobreviver de forma digna. Eu vou pagar R$10.000 para cada operário meu. Gente, vocês estão em gestão comercial. Se o salário médio é 3, ele vai pagar 10, o que vai acontecer em pouco tempo? Ele vai à falência. Ele vai à falência. Por que isso? Você está falando a pressão social está exercendo o constrangimento sobre o comportamento dos indivíduos. Mas não é a pressão histórica, etc. Eu estou falando, é uma pressão social por conta de determinada forma como aquela sociedade se organiza. Porém, ele fala, olha, os indivíduos podem agir, não agir isoladamente, gente, mas os indivíduos podem agir em grupos sociais e mudar a sociedade, como a classe burguesa fez com a realidade feudal, com a Revolução Francesa. Ela mudou aquela realidade. Então a história pode mudar e falar, os homens não agem da forma como eles querem, né? Mas eles agem com aquilo que eles herdam do passado. Ele está falando, olha, nós não agimos tendo total liberdade de ação. Nós agimos com a herança que nós tivemos de gerações passadas. Mas isso não significa que nós vamos reproduzir aquela realidade. Nós podemos transformar radicalmente aquela realidade. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sociedade não tem um peso enorme para explicar o comportamento dos indivíduos quanto o VBT. Pode ter, ou pode não ter, mas os indivíduos que eles se organizam em grupos sociais podem fazer uma transformação social. Então, o que ele está dizendo, a história é aberta. A história vai ser sempre aberta para novas mudanças sociais. Não é aquela fatalidade como o Durkheim, tampouco o indivíduo tem uma liberdade tremenda de comportamento quanto nós temos no pensamento de Weber, né? Porque a gente tem alguns constrangimentos, a gente tem alguns constrangimentos sociais, como, por exemplo, a linguagem, não estou dizendo direito, a linguagem nós nascemos já e nós temos que nos adequar a determinadas normas da linguagem portuguesa, norma culta, principalmente quando você está, sei lá, no trabalho, quando você está fazendo a prova, etc. Você tem que seguir uma determinada norma culta. Mas isso não significa que a língua não possa mudar. Nas nossas relações cotidianas, a língua muda, né? Ela tem uma determinada perenidade, né? Mas ela está em constante transformação. O português lá do século XVI não é o português do século XVIII e que tampouco é o mesmo português do século XX. Então, como talvez, o português de Portugal não é o mesmo de aqui. Exatamente. Como o inglês dos Estados Unidos não é o mesmo da Inglaterra. Né? Você tem as normas, etc., mas a linguagem também é viva. Né? Então, você
nasce tendo que aprender o inglês, mas nós temos também a possibilidade de... inglês não, vocês nascem tendo que aprender, nós nascemos tendo que aprender o português, mas ao longo de nossa existência nós podemos modificar o próprio português. Mesmo se vocês forem da Academia Brasileira de Letras, vocês vão ter um espaço privilegiado para conseguir alterar algumas normas cultas. Né? Se você for um grande gramático, se você for um grande escritor, dominar bem a norma culta, você pode mudar, né? E a própria realidade cotidiana vai fazendo com que algumas expressões surjam, ocorram algumas mudanças gramaticais, mudanças sintáticas que acabam sendo absorvidas pela gramática. Então, a história nem tem ação humana, nem é livre, como queria Weber, nem tem fatalismo da sociedade, como queria Durkheim. Então, Marx vai ficar quase que no meio termo. Né? Ele vai ficar no meio termo, falar, olha, tem essa constrangimento, tem sua liberdade. Tem esse constrangimento, vai ter sua liberdade. Né? Então, a dialética seria isso. Né? Então, gente, já passamos do horário. Não é? Desculpem aí essa bronca no meio da aula, mas eu quero deixar claro a todos vocês que nós estamos tendo aula, novamente, de sociologia. Né? Nós vamos tentar aprender sociologia, pensamento sociológico, como se faz sociologia, o que é sociologia, o contexto histórico que nós falamos, etc. Sociologia. Não é nada além disso. E dentro dessa tradição sociológica, existe o marxismo. Como na economia existe o marxismo, como na história existe o marxismo, como em outras disciplinas, como na filosofia existe o marxismo. Caso alguém tenha alguma, vamos dizer assim, críticas, que põe a crítica, como Weberson faz, abre o microfone e questiona e fala assim, não concordo, a gente vai discutir. É melhor do que ficar nessa discussão. É desse jeito, quando eu quero dizer, não derrubei não. Fala, abre o microfone e fala, aqui é uma aula, eu também aprendo com vocês. Não é só professor que aprende, eu também aprendo com vocês. Ô, professor. Oi. Eu queria, assim, só, assim, eu sei que o senhor tá aí, vai escutar a gente e tal, só que se pudesse, assim, fosse um pouquinho mais brando, assim, que às vezes parece que não sei se parece só impressão, mas parece só um pouco agressivo, assim, às vezes que o senhor vai se posicionar de retorno, sabe? Às vezes quando é contrário. Não, é porque às vezes, Everton, tirando essa questão de Bolsonaro, etc. Você que é caloroso, tá? Mas... Não, eu tenho que dar um freio. Quando eu falo assim, peraí, Jefferson, peraí. É porque eu tenho que terminar o conteúdo. Eu tive na turma, em uma das turmas passadas de gestão comercial, que minha aula, que tinha alunos que participavam de forma ativamente, muito ativa na aula, então a aula terminava 9h20, 9h30, né? Aí alguns alunos reclamaram, falando, professor, sua aula está terminando tarde. Eu falei, tá bom, então vamos consertar isso. Aí, a partir daquele momento, aí quando havia muita intervenção na aula, eu falei, peraí, deixa eu terminar. Entendeu? Porque se não for assim, Jefferson, é porque você é um cara que é falante, eu gosto, a participativa é legal, mas você é bem falante. Aí, se eu não falar assim, não, peraí, Jefferson, depois a gente trabalha isso. Aí você vai ficar falando, aí a aula vai até 9h30. Tá entendendo? Aí possa ser, Jefferson, que alguns colegas de vocês, não vou dizer, não sei, que alguns colegas de vocês, ou colegas, achem que a aula está durando demais, aí pode reclamar, pode falar, poxa, a aula dura demais, professor. É impossível estudar filosofia só, vamos dizer, pegar só sociologia, vamos dizer assim, no caso, só, tipo, toma o conceito e sem debater. É impossível, eu acho, não tem condições. Mas tem que se policiar. Então, quando eu falo isso, por exemplo, quando você falou de Weber,
sobre a ética protestante, eu falei, não, a gente vai falar da ética protestante, pareceu ríspido, mas eu vou trabalhar a aula de Weber, que quase vai ser exclusivamente sobre a ética protestante. Porque se a gente observa, né, tem semelhanças e diferenças entre os três, né? Tem muita coisa assim, que a gente vê só menções, mas enfim, a gente desenvolve. Entendeu? Weber é o mais distante dos dois, né? Mas os três são três perspectivas diferentes. Então é isso, gente. Se eu parecer assim, como o Jefferson falou, agressivo, você fala, professor, você está agressivo? Aí eu vou falar, pô, desculpe, não é meu sentido. Mas é mais para a gente terminar, eu dar o assunto, entendeu? De 9h10 até, por exemplo, ou de 8h10 até 9 horas, até 9 horas, 9h10, eu terminando o assunto, se quiser ficar conversando, falando sobre o assunto, a gente fica, e fica quem quiser. Quem estiver cansado pode se retirar, entendeu? Porque o conteúdo eu já dei, entendeu? Porque aí não posso atrasar o conteúdo, tem que dar o conteúdo que está no plano instrucional. Aí eu te estou falando de novo que a aula ficava um pouco longa, aí o pessoal do semestre passado falou, pô, o professor tá um pouco longa. Aí tinha uma aluna que eu gosto muito, muito boa, muito simpática, e outras alunas que falavam muito na aula. Eu falei, gente, a partir de hoje a gente não pode alongar muito nossas conversas, ou seja, no momento da aula eu vou dar o assunto, tal, se vocês tiverem algum questionamento, eu abro, você questiona. Aí, quando eu terminar de dar o assunto direito, vocês podem falar o que vocês quiserem. A gente fica aqui até a hora que for. Entendeu, Jefferson? Se apareceu assim, não foi minha intenção. Tranquilo, relaxe. Desculpa mesmo que não foi minha intenção, mas é isso. Quem tiver algum tipo de discordância com o pensador, não é comigo não, viu? Estou tentando transmitir. Com o pensador. Abre o microfone que a gente discute. Eu concordando, eu vou falar. Não concordando, eu vou falar. Tá certo, gente? Beleza, pode encerrar aí. Então, valeu, vamos encerrar. Jefferson, até a próxima quinta. Níquel, boa noite, Mayra, Laís. Boa noite, Maicon, Bianca. É mais, professor. Valeu.